talvez a sua vida não esteja andando, não esteja indo pra frente por conta de um erro seu. Nesse vídeo eu vou te contar 7 coisas que você deve manter em segredo, 7 coisas que você deve evitar expor para outras pessoas. E são coisas que, tem algumas coisas aqui que eu aprendi a manter realmente em segredo, e tem outras que às vezes eu erro, mas me dá um estalo assim na mente, eu volto atrás e penso, opa, preciso tomar mais cuidado para não repetir isso, para não falar mais sobre isso, né? Minhas amigas, já vou pedir desculpas a vocês porque o áudio não ficou tão bom nesse vídeo, porque o microfone simplesmente não funcionou. Eu tinha ligado ele, mas eu não sei o que aconteceu, que ele não captou a minha voz, né? Não captou o áudio desse vídeo, então peço desculpas a vocês, tá? Mas eu não queria deixar de postar esse vídeo porque esse conteúdo tá muito rico e eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito. Então, desde já peço desculpas, das próximas vezes eu vou me atentar melhor com isso, tá bom? E isso é fato, gente. Tem coisas que a gente não deve abrir para as pessoas, principalmente para as pessoas erradas. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala com as pessoas, sobre a sua vida. Enfim, vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero muito que você goste. Tô aqui nesse solzinho maravilhoso. Nossa, gente, aqui tem feito um friozinho nos últimos dias. E durante o dia tá esse sol lindo, com céu azul e esse clima mais geladinho. Eu amo, tenho amado. Bom, sem muita enrolação, a primeira coisa que eu te aconselho a você a manter em segredo é o seu relacionamento. Aqui eu vou estar falando com você de uma posição de casada. Para quem não sabe, para quem é nova aqui, seja muito bem-vinda. E se você não sabe, eu sou uma recém-casada. Então, isso é algo que eu aprendi com o tempo. A inveja, gente, ela existe. Ela tá aí. Eu sou cristã. Eu acredito muito que a inveja não pega na minha vida, porque eu sirvo um Deus maior do que a inveja. Mas ela existe, ela tá aí, a gente sim precisa tomar cuidado com isso, e ela existe. A gente não conhece a intenção do coração do outro, a gente não conhece o que o outro, a gente não sabe o que o outro tá pensando, o que o outro deseja pra nós. A gente não sabe ao certo isso, né? A gente não tem como a gente entrar no coração da pessoa para poder conferir se ela realmente quer o nosso bem, se ela realmente está, assim, feliz com tais coisas na nossa vida. Então, a gente precisa ter uma certa cautela. E relacionamento, gente, é algo que a gente realmente precisa deixar em segredo. Como eu falei, eu aprendi muito ao longo dessa minha trajetória na vida sentimental. E quantas vezes eu abria para colegas, amigas, algumas dificuldades, ou até mesmo momentos legais, né? Momentos bons que eu vivenciava ali, momentos felizes. E de certa forma eu percebia uma certa inveja, eu percebia que aquela pessoa que eu estava compartilhando sobre o meu relacionamento, ela mudava comigo, era nítido a reação dela na hora. Então, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo a manter o meu relacionamento em segredo. Por incrível que pareça, quando a gente para de compartilhar certas coisas da nossa vida, parece não, né? A nossa vida, ela realmente anda, ela destrava, é como se ela tivesse travada, sabe? E aí você segura a boca, vive a sua vida, só você e o seu esposo, vive a sua vida sozinha, caso você, né, seja solteira. Você percebe que a vida se torna mais leve, você não se cobra tanto, não tem aquela pressão do outro sobre a sua vida, não tem empecilhos, opiniões, né, não solicitadas, enfim, isso evita muitas coisas. Então, falando de relacionamento, é algo muito particular, seja um momento difícil entre o casal e um momento alegre. É bom que vocês vivam entre si, entre vocês. Um conselho que eu te dou é guarde o seu relacionamento.
Mantenha eles em segredo o máximo que você puder. Ai, mas eu tenho uma melhor amiga, eu tenho a minha mãe que eu confio muito. Sim, claro, eventualmente pode compartilhar uma conquista, algo depois que aconteceu, mas tome cuidado, tome muito cuidado. Pense muito bem antes de falar. Esse é o meu conselho para você. Outra coisa que você deve manter em segredo é o seu saldo bancário. Nossa, gente, olha, isso aqui era uma coisa também que eu errava muito. Às vezes, antigamente eu errava mais, mas ainda assim, hoje em dia, eu acabo às vezes errando, que é falando sobre vida financeira com as pessoas, né? E eu vejo muito isso, que a sua vida financeira, ela precisa ficar entre você. Se você é casada, entre você e o seu esposo. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês em relação a esse assunto. Por que é importante você manter o seu saldo bancário em segredo? Guardar isso só para você e o seu esposo. Pode acontecer de alguém próximo a você, seja da sua família, enfim, qualquer pessoa próxima a você, saiba que você tenha esse valor em conta. E aí essa pessoa vai te pedir um valor emprestado, porque ela sabe que você tem. E aí você fica naquela sinuca de bico. Isso também vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que não se importam e emprestam, mas tem outras que não querem emprestar, mas se sentem na obrigação de emprestar porque aquela pessoa sabe que ela tem dinheiro guardado. Aquela pessoa sabe quanto de dinheiro você tem guardado no banco. E aí você fica com aquela pressão de, nossa, ela sabe que eu tenho, então como que eu vou falar que não? Só que eu não posso emprestar. Mas como eu vou falar que não? Porque ela sabe que eu tenho. Então assim, para evitar esse tipo de situação, deixa em segredo. Isso também é algo, gente, que eu não abro. Eu abria muito antes. Quanto eu tinha, quanto eu ganhava. Claro que depende muito do cenário. Depende também se a gente está falando de um contador, de pessoa jurídica, enfim. Tem todo um contexto, né? Mas assim, você abrir para qualquer pessoa, para uma pessoa que você acabou de conhecer, ou até mesmo para um amigo que você conhece há muito tempo, mas, sabe, é melhor você guardar. É melhor você manter em segredo. Não fale, gente, isso aqui é um conselho que eu daria para qualquer pessoa. Não necessariamente uma amiga minha, mas não conte para as pessoas quanto você recebe. Não conte. Vai por mim. Não conte quanto você recebe, quanto você paga de aluguel, quanto você recebeu no mês, quanto você não recebeu no mês. Não conte. Guarde sua vida financeira. Isso tem um impacto muito forte, gente. Dinheiro tem um impacto muito forte na nossa vida. Então a gente também precisa ter cuidado com isso. Outra coisa também que eu aprendi muito e hoje em dia eu guardo assim ao máximo que eu posso, que eu consigo, é os meus planos e objetivos. E fica aqui também um conselho para você: evite falar sobre os seus planos futuros, sobre o seu próximo passo. Um plano que você quer atingir, alcançar, um objetivo que você quer alcançar daqui a um mês, daqui a 2 meses, uma semana, espera acontecer. Se você quer falar, espera acontecer primeiro. Aconteceu, deu tudo certo, aí sim você compartilha para as pessoas próximas, né? Para quem você quiser, mas antes é bom você guardar. Guarda, evita falar o que você pretende fazer, o que você quer fazer, porque muitas vezes, e isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu abrir, principalmente na internet, né? Eu errava muito nessa questão no Instagram, há muitos tempos atrás, né? Nessa minha fase aí de influenciadora digital, enfim, eu já errei muito com isso, de abrir na internet umas coisas que eu queria comprar, coisas que eu queria realizar, e chegava no momento de eu realizar e eu não conseguia realizar, sei lá por quê. E aí, como é que ficava a minha cara depois pra eu voltar e falar, nossa gente, eu não consegui? Fica muito chato, muito chato. Tem a questão, como eu falei, a inveja existe, gente. Eu acredito, obviamente, que Deus ele é maior do que qualquer coisa. E inveja não pega na minha vida, mas ela tá aí. Ela existe e a gente precisa tomar cuidado.
com isso. Então fique quietinha, guarda pra você. Eu sei que às vezes pode parecer muito difícil, eu falando por mim. Tem muitos planos que eu tenho que eu queria contar aqui pra vocês, que são minhas amigas, né, queridas aqui do canal. Mas eu prefiro, né, de acordo com toda a minha trajetória de vida que eu tive, enfim, aprendizados, hoje em dia eu guardo pra mim. Claro, tem certas coisas que eu não vejo problema de compartilhar, mas tem outras que, a maioria, né, na verdade, dos meus planos, objetivos, sonhos, que eu não conto. Nem aqui na internet, nem para as pessoas ao meu redor, até mesmo família. Muitas coisas que estão aqui, ó, só eu e meu esposo sabe. E a minha família não sabe. Só vão saber depois que a gente realizar. E a gente se sente bem com isso, a gente sente que a nossa vida é bem melhor, bem mais leve dessa forma. Outro ponto também são as suas inseguranças. Eu lembro na minha época de escola, de colégio, na adolescência, que eu verbalizava muito as minhas inseguranças para as pessoas. E são coisas, gente, que assim, não tem benefício, sabe? Uma coisa que eu lembro que eu compartilhava muito é que eu falava que eu odiava o meu nariz e a minha boca, os meus lábios grandes. E eu verbalizava sempre isso, né, para as pessoas, enfim. E aí, às vezes, as pessoas usavam essas minhas inseguranças contra mim mesma. Então, assim, se eu não tivesse compartilhado, isso não iria acontecer. Elas não teriam motivo algum, não teriam o que falar sobre a minha aparência, sobre as minhas inseguranças, porque elas não iriam saber. Então, hoje em dia eu não falo, eu tenho algumas inseguranças sim, só que eu evito demais, assim, muito abrir sobre as minhas inseguranças na internet, com as pessoas ao meu redor, com uma colega, com uma amiga, eu evito. Porque eu penso assim, hoje em dia eu tenho isso comigo. O que vai acontecer? Assim, qual é o benefício que isso vai trazer pra mim? Vai trazer algum benefício se eu falar sobre isso com essa pessoa? Ou somente são só palavras que o vento vão levar e vão me trazer coisas maléficas futuramente? Que um exemplo foi esse, né? Que as pessoas usavam as minhas inseguranças contra mim mesma. E isso, gente, me machucava demais. Então eu também aprendi com o tempo que eu não preciso disso. Eu não preciso verbalizar as minhas inseguranças para as pessoas que, assim, não vão acrescentar, não vão mudar a situação, sabe? Você vai continuar com a sua insegurança, mesmo você falando. Então é bom evitar. É muito bom evitar. Eu não sei você, mas eu sempre fui o tipo de pessoa, de amiga, que guardava os segredos das outras pessoas. Eu acostumava dizer que eu era que eu sou ainda, né, um baú, e que ninguém consegue abrir, ninguém consegue ter acesso, né, a esse baú, porque, gente, uma coisa que a gente também, eu acho que isso aqui é um pouco óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, precisa ser lembrado. Segredos. Seja seus segredos ou segredos de outras pessoas, mantenha em segredo. Eu sou o tipo de pessoa que eu guardo muito as coisas que as outras falam pra mim. Tem segredos de pessoas que eu conheço, de amigas, familiares, que chegaram até mim e falaram assim, Su, eu vou te contar isso aqui, mas não conta pra ninguém. Aí eu até ria, né? Aí sempre falava, eu sou um baú, enfim, pode confiar. E realmente, eu sou esse tipo de pessoa. E tem os meus segredos, que eu também não verbalizo mais. Eu não conto os meus segredos para as outras pessoas. Até porque isso evita muitas coisas, né? Eu sou esse tipo de pessoa, que eu guardo segredos, né? Seja meu, seja de outras, eu respeito. Só que tem pessoas que não são assim. Então, eu não quero mais arriscar, sabe? Eu já me decepcionei muito na vida por conta disso. Inclusive, recentemente, nos últimos 2 anos, eu tive uma decepção muito grande em relação a isso, em que eu precisei abrir um segredo meu para uma autoridade que estava sobre mim, e esse segredo acabou vazando, né? E muitas pessoas souberam, enfim, nossa, gente, foi assim, uma das piores fases da minha vida. E eu nunca vou esquecer disso. E com isso me trouxe muitos aprendizados.
e mais uma vez me fez aprender que nem tudo a gente deve contar. Nem todo mundo é confiável. Não adianta, a gente pode ter esse jeito, mas, como eu falei, né, a gente não conhece o coração e a intenção do outro. E também a gente não deve cobrar que a outra pessoa haja como a gente agiria, entende? Eu jamais faria isso, jamais. Mas aconteceu comigo. E o que ficou foi aprendizado. Então, guarde os seus segredos para você mesmo. O segredo de outras pessoas não conta. Não conta. Pensa se fosse com você. Como você reagiria? Então, guarde. Guarde. Seja uma caixinha, né? Seja um baú de segredos. Tô chegando aqui um pouquinho a câmera pro lado para eu conseguir acompanhar o sol. Mas outra coisa também que eu aconselho que você deixe em segredo, pegando lá no início a questão do relacionamento, é sobre família. A gente sabe que nenhuma família é perfeita. Toda família, todas as pessoas têm defeitos, cada família com as suas particularidades, né? A gente sabe que família, muita gente reunida, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa fala de uma forma, tem uma certa personalidade diferente de outras pessoas e tá tudo bem, essa é a vida e existem pessoas diferentes no mundo e ninguém é perfeito, ninguém será perfeito. Tem certas coisas que, como eu falei anteriormente, né, não vale a pena a gente verbalizar, a gente expor. Exemplo, brigas de família, segredos de família, comentários de familiares. Deixa em segredo, mantenha quietinho ali, sabe, para evitar fofoca, para evitar brigas, para evitar desentendimentos. Isso, gente, sério, isso traz uma paz tão grande para a vida que vocês não fazem ideia. Eu hoje em dia, depois que eu descobri como levar a vida com mais leveza, como ter mais paz nos meus dias, sabe, ter um melhor relacionamento com as pessoas ao meu redor mesmo, eu não quero outra vida. E isso faz parte. Manter algumas coisas em segredo, pensar muito bem antes de falar, poupa a gente de tanta coisa, tanta coisa. Então, teve alguma briga na sua família? Cuidado, não fala, não saia falando, fulano falou de você e é da sua família, que não sei o quê, me disse, assim, sabe? Vocês estão falando de você na sua família, na roda do sangue do seu sangue, na roda da sua família. A primeira coisa que você deveria fazer era você chegar até a própria pessoa que estão falando, que estão dizendo sobre você, e você conversar com ela de uma forma transparente, sabe? Ao invés de usar aquilo pra disseminar fofoca, ódio, sabe? De usar essa questão pra criar picuinhas, entende? E aí a sua vida vai ficando, só travada, só pesada, e nada dá certo, aí você não sabe por quê, enfim. São pequenas coisinhas que, se a gente ajustar, a vida se torna mais leve, a vida anda, é como se fosse um riacho, sabe? Tem alguma coisa impedindo ali aquela água passar? Avalia um pouco a sua vida, avalie se está acontecendo alguma coisa, se você está tendo uma atitude que está travando, porque isso acontece, gente. Tem coisas na nossa vida que às vezes não anda porque a gente está tendo atitudes que não são boas, sabe? Que não vão nos levar a lugar algum. Então, guarde problemas da sua família, dos seus familiares, guarde. Se é algo que dá pra você resolver, você vai lá e resolva da melhor maneira possível. Mas se é algo que não tem como você resolver, só deixa, sabe? Deixa, guarda. E é isso, vida que segue. Eu deixo muito, 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 muito em oculto, que eu guardo muito, assim. São as minhas dificuldades, seja financeira, seja dificuldade em casa, seja dificuldade... Gente, a vida, ela é imprevisível. Muitas coisas podem acontecer ao longo da vida. Imprevistos, dificuldades, e é importante a gente saber lidar com essas dificuldades da melhor maneira possível. Claro, é algo que aquela tal pessoa que você vai abrir sobre isso vai te ajudar? Ok. Agora, você abrir as suas dificuldades, contar os seus problemas pessoais para pessoas que não vão
te ajudar, não vão poder ajudar nessa tal questão, não vale a pena. Vocês sabem que o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, ele fica ao redor, só esperando, uma brecha. Então você verbalizar, o inimigo ele não tem o poder de ler a nossa mente. Graças a Deus, só o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. Então, às vezes, você falando a sua dificuldade, você verbalizando e reclamando e tal, para pessoas que não vão te ajudar, isso só piora a situação. Então avalia muito bem para quem você está abrindo as suas dificuldades, seja financeira, como eu falei, seja na sua vida sentimental, seja em alguma área da sua vida. Tome cuidado. Dificuldade como um todo. Não abra para as pessoas. Isso também é algo que eu não faço mais, gente. Tô com uma dificuldade, só Deus pode resolver a minha dificuldade. O que eu faço? Vou pro joelho, oro, busco ao Senhor. Se for necessário, faço um jejum, faço um propósito. Deus, me ajuda. Tá aqui a minha dificuldade, entrego nas mãos daquele que só Ele pode resolver. Então, hoje em dia eu tenho muito isso comigo, essa cautela em questões de dificuldades como um todo. Bom, amigas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dica também para dar para as pessoas e para mim também, deixa aqui nos comentários uma dica, algo que você aprendeu ao longo da sua vida, que você, por conta disso, você hoje em dia prefere manter em segredo e você percebe que a sua vida ficou melhor. Comenta aqui embaixo, porque pode ajudar outras pessoas, pode me ajudar também, vai ser muito bem-vindo o seu comentário. Eu quero muito trazer vídeos assim pra vocês aqui no canal. O principal nicho aqui do meu canal é a minha vida, né? O meu dia a dia, a rotina de dona de casa, que vocês amam e eu também. Mas eu também quero trazer vídeos assim mais pra ajudar vocês mesmo, contando também as minhas experiências. Vídeos assim mais sentada, mais tranquila, sabe? É algo que eu gosto de assistir. É algo que eu gosto de gravar também, então eu sempre que puder eu vou trazer esses vídeos assim, conversando aqui com vocês, tá? Eu espero muito que esses vídeos possam te ajudar de alguma maneira. Eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra usar os aprendizados da minha vida pra poder ajudar outras mulheres, né? Pra ajudar outras meninas. Então, sempre que eu puder, vou trazer aqui de acordo com as minhas vivências, as minhas experiências, pra poder te ajudar. Tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a sua vida e que você tenha um dia maravilhoso ou uma noite maravilhosa. Um super beijo pra você e eu te espero no próximo vídeo.